Funções trigonométricas seno e cosseno, gráfico, intervalo e domínio. Para a gente saber o gráfico, o intervalo e domínio de uma função trigonométrica seno ou cosseno, a gente tem que ter noção da fórmula, que é o quê? I1y é igual a vezes seno de bx mais c mais d. E para cosseno seria a cosseno de bx mais c mais d. Então, você que tem noção já do seno e cosseno num gráfico, da amplitude, do período e de como funciona o gráfico, vamos plotar aqui o gráfico do seno no eixo x, no plano cartesiano de x, y coordenadas, eixo da abscissa e eixo das ordenadas. Então, o seno com amplitude 1 vai ser o quê? Mais ou menos assim. Então, aqui vai ser o período, 2π, a amplitude de 1 a menos 1. Então, esse é o gráfico do quê? De seno de x. E o gráfico de cosseno vai ser o quê? Vamos desenhar o gráfico do cosseno. Vai ser mais ou menos assim. Vai começar aqui, fazer assim. Vamos desenhar melhor. Começar assim, assim, assim e assim, certo? Então, vai bater no menos 1, aqui 2π, está batendo no 2π aqui. 2π aqui, né? Nesse ponto aqui, 2π, aqui é 0, aqui é π, porque é a metade. Então, aqui é π, nessa situação aqui. Então, este é o gráfico do cosseno de x, com amplitude 1, né? O domínio vai ser 0 e 2π. Então, domínio 0 e 2π, de acordo com o gráfico, viu? Porque, na verdade, o domínio é de menos infinito a mais infinito. Mas, de acordo com o gráfico aqui, que a gente plotou, vai ser, então, de 0 a 2π. E o domínio de cosseno vai ser também de 0 a 2π. Então, este é um exemplo bastante simples de gráfico de função seno e cosseno, tá? Mas a gente vai resolver um exemplo agora mais complexo para a gente entender melhor como é que funciona amplitude, período, intervalo e domínio de uma função cosseno e seno. Vamos pegar então o exemplo. O exemplo é menos, ou melhor, vamos colocar aqui, certo? Y igual a menos 2 seno de 1/3 de x menos 1 mais 3. Então, o nosso A é menos 2. O nosso B é 1/3. O nosso C é menos 1. E nosso D igual a 3. O C poderia ser π, 2π, π sobre 2, podia ser qualquer número aqui. Mas eu coloquei como exemplo menos 1. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai saber o intervalo. Qual é o intervalo? Então, a gente vai fazer o quê? D menos, ou melhor, mais A e D menos A. Então, segue que 3 mais A mais menos A e 3 mais, ou melhor, menos, né?
menos A. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então, o intervalo fechado, tá? Varia de 1 a 5. O período é igual a 2π sobre o B. Então, isso segue que 2π sobre 1/3 é igual a 6π. Então, 6π é o período. 6π é o período. Temos também que igualar a zero o que está dentro aqui do seno. Por quê? Porque a gente quer saber o valor do x. Então, 1/3 vezes x menos 1 igual a 0. Isso vai dar x igual a 3. Tá? Sabendo dessas informações, nós podemos fazer o seguinte. Vamos definir um gráfico. Tá? Vamos definir um gráfico. Vamos colocar o gráfico aqui para o lado da direita. O gráfico. Desenhar um gráfico bem bonitinho aqui. Eixo X, eixo Y. Sistema de eixo. Sistema de eixos. XY coordenadas. Plano cartesiano. Então, aqui é 0. Como é menos seno, então o nosso gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser mais ou menos assim. Mas a gente vai definir os pontos. Os pontos do gráfico, o domínio, o intervalo a gente já definiu. Então, vamos lá. Vamos colocar o intervalo aqui. É 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 1, 2, 3, que é o D, e aqui é o 5. É o máximo e o mínimo do nosso gráfico. E a gente tem que definir o quê? O período. O que é o período? A gente vai pegar os 6π mais 3, que é o x, que está no x, porque a gente definiu, a gente achou o valor do x. Então, 6π mais 3 tem que estar no eixo x. Porque o π, 6π, aliás, 6π é o período. Mais 3 vai interferir no quê? No período. Então, a gente vai colocar isso aqui e a gente tem que 3 é o eixo, está no eixo x. Então, aqui é o 3. Então, a gente faz a média. 3 mais 6π mais 3, vamos colocar aqui no meio, vai dar, então, 3π mais 3. A gente acha a média entre 3π mais 3 e 3... Aliás, a gente acha a média de 3π mais 3 e 6π mais 3 e a média de 3 mais 3π mais 3. Então, a média aqui de 3 mais 3π mais 3 vai ser 3π mais 6 dividido por 2. Essa é a média. E 3π mais 3 mais 6π mais 3 vai dar 9π mais 6 dividido por 2. Então, temos aí, vamos plotar o gráfico da nossa função, né? Menos seno de 1/3 de x menos 1 mais 3. Então, vamos plotar o gráfico. Então, o 1
Aqui temos o 1, que é o mínimo. O 1 não tem o gráfico, né? Não tem o ponto. Então, o que vai ser ponto aqui? Onde vai começar o gráfico? Começa o gráfico a partir do 3 aqui. Então, 3 está para 3. Então, primeiro ponto, ponto 1. 3xy, 3, 3. Então, esse é um ponto. Daí temos, como o gráfico é menos seno, então ele vai fazer mais ou menos assim o gráfico. Ó. Ele vai dar uma caída, ou melhor, vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai fazer mais ou menos isso. Então, vamos lá. Aqui no ponto 3π mais 6 sobre 2. Então, vai ser este ponto aqui. Então, o ponto xy 3π mais 6 sobre 2, 1. Daí temos o outro ponto. Qual é? Tá aqui. Bate no eixo 3, ou no eixo 3 não, no 3 aqui, que corresponde ao y. Então aqui é um outro ponto. Então temos que ponto 3, ponto 2 aqui, ponto 3. 3π mais 3 y3. Então, esse é o ponto 3. Daí temos o ponto 4, que vai ser 9π mais 6 dividido por 2. E o y vai ser o 5, né? E temos o ponto 5, que vai ser 6π mais 3. 3, né? y3. Então, temos os pontos. Aqui, esse é um ponto. Daí temos aqui, que é outro ponto. Então, o nosso gráfico, colocando uma outra cor, nosso gráfico vai ter essa cara aqui, ó. Vai ter essa cara. Deixa eu colocar melhor o gráfico. Então, começa daqui, vem aqui, passa aqui, fazendo mouse é difícil. Bom, tem essa cara o gráfico. Tem essa cara. Tem uma barriguinha aqui, mas enfim. Mais ou menos desse jeito. Mais ou menos. Vou tentar de novo aqui. É mais ou menos desse jeito. Enfim. Daí o domínio vai ser 3 e 6π mais 3. 6π mais 3. Então, esse é o domínio desse gráfico aqui. Tá? Vou tentar fazer de novo aqui. Difícil fazer o gráfico. Bom, então é isso aí. Deixar sem mesmo. Esse aí é o gráfico da nossa função
de exemplo. Função, né, que foi dada aqui. Função menos 2 seno de 1/3 de x menos 1 mais 3. Tá certo? Então fique a dica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei disposto a responder. Obrigado por ter assistido e valeu!